Ainda vale a pena investir em criptomoedas de blockchain games? E a Ronin? A Ronin é a melhor cripto de blockchain games? Ainda vale a pena? É uma grande assimetria? É uma grande oportunidade? O que precisa acontecer para a Ronin fazer movimentos que ela já fez em outros momentos, de explodir, fazer 10x e entregar a grande performance que está todo mundo esperando? Será que vale a pena esperar que isso aconteça? Ou a Ronin e blockchain games como um todo podem decepcionar ao longo desse próximo ano? Meus amigos, são muitas dúvidas para a gente responder e é isso que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. Analisar um pouco o panorama do setor de blockchain games e discutir especificamente o caso da Ronin, que é uma cripto que eu e meu time acompanhamos muito, entendemos todo o seu ecossistema, jogamos todos os jogos que estão lá e temos uma visão bem interessante em relação à Ronin para 2025. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nossas próximas análises. O canal é novo, tá bem no começo, sua inscrição vai fazer muita diferença para mim. E bora para cima, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para começar esse vídeo é muito importante a gente fazer duas contextualizações muito importantes. Primeiro, o que é a Ronin? E a Ronin, ela é uma plataforma de blockchain games. Não é uma blockchain, não é um jogo, não é um time, não é uma equipe, não. É uma plataforma em que uma série de jogos são desenvolvidos e a Ronin ela oferece toda a infraestrutura de distribuição, principalmente, desses jogos. Ou seja, quero desenvolver um jogo em blockchain games, eu escolho a Ronin. Por quê? Porque ela tem ferramentas, porque ela tem a tecnologia, a blockchain, a melhor blockchain, mas também porque ela tem um certo efeito rede. Vamos fazer uma analogia bem simples aqui, comparando uma plataforma de blockchain games como a Ronin com o PlayStation, o Xbox ou outras plataformas de jogos. Ao ser um desenvolvedor de jogos, eu quero desenvolver na plataforma que vai permitir que meu jogo rode da melhor forma possível, mas também que tenha vários jogos e vários jogadores. Eu não vou desenvolver meu jogo numa plataforma que ninguém usa, que tem poucos jogadores. Eu quero me beneficiar desse efeito rede da plataforma. E é isso que a Ronin é, uma plataforma de desenvolvimento e distribuição de blockchain games. E aqui pode ser que você me pergunte, Gabriel, blockchain games, esse setor não morreu? Não é um negócio do passado, lá do ciclo anterior? Morreu, blockchain games morreu, mas renasceu também. Eu vou contar aqui para vocês uma historinha do setor de blockchain games. Eu ainda quero fazer um vídeo falando só sobre a tese de blockchain games como um todo, entrando muito mais a fundo na tese. Esse é um vídeo falando especificamente de Ronin, mas é importante a gente contextualizar um pouquinho a história de blockchain games, porque a história da Ronin anda lado a lado. Inclusive, se não fosse a Ronin, muito provavelmente muitas das coisas que aconteceram com blockchain games não teriam acontecido. E a história do setor como um todo, nasceu lá em 2017, principalmente na Ethereum, com um cara chamado CryptoKitties. CryptoKitties foi a primeira febre de NFT games que a gente teve no universo cripto lá em 2017 na Ethereum e foi responsável pelo primeiro pico, primeiro momento, primeiro travamento, pico de altas transações dentro da Ethereum, porque ele estressou muito a rede da Ethereum, mostrou que a Ethereum não é uma rede tão boa assim para blockchain games e para ser utilizada em larga escala. O próximo passo do setor foi justamente olhar e tentar desenvolver algumas plataformas especializadas para jogos, algumas blockchains especializadas para jogos e começar a aparecer grandes jogos utilizando essa tecnologia de NFTs que tinha sido criada no momento e que tinha sido validada pelo CryptoKitties. Um dos principais jogos daquele momento que atraiu um hype muito grande foi o Sandbox, que era um jogo que já existe dentro do mercado tradicional, joguinho de celular e tudo mais. E eles trouxeram essa visão de construir um jogo em blockchain, com NFTs, metaverso, land, etc, etc, etc. Só que quem explodiu e fez a tese deslanchar mesmo foi o Axie Infinity, que obviamente todo mundo aqui sabe, todo mundo conhece, todo mundo aqui ou ganhou muito dinheiro ou perdeu muito dinheiro com a XS. E ele foi lançado dentro da Ethereum, olha só que interessante, só que novamente bateu nos problemas de escalabilidade, de custo, de velocidade da Ethereum e construiu o time do Axie Infinity, chamado SkyMavs, falou, cara, Ethereum não dá, a gente vai ter que construir uma blockchain. E aí eles construíram uma blockchain própria, que era uma sidechain, nem uma segunda camada, nem uma blockchain própria, um meio termo ali, um bicho esquisito, chamado Ronin, justamente a Ronin que a gente está falando no vídeo de hoje. E aí sim o Axie Infinity deslanchou e eu não preciso nem falar até onde ele chegou. Foi o grande hype, a grande inovação do último ciclo que trouxe milhões e milhões e milhões de usuários para cripto, colocou cripto nos jornais. Essa inovação foi muito importante para o crescimento do mercado no último ciclo. E esse hype chegou em alguns pontos inimagináveis, inclusive em 2021, no topo do topo do topo da euforia de metaverso, NFT, blockchain games.
uma das maiores empresas do mundo, o Facebook, resolve mudar o seu nome para Meta, em alusão ao metaverso, porque agora o Facebook vai investir bilhões de dólares em ser uma empresa do metaverso, um negócio que ninguém sabia direito o que era, como que funcionava. Porém, assim como todo hype, assim como todo mercado cripto, depois de 2021 a gente entrou num vale de desilusão muito grande com blockchain games, e durante esse período rolou muito investimento, principalmente no ponto de infraestrutura, blockchain, construir redes que sejam capazes, cara, de conseguir abraçar uma construção de jogos muito grandes, que você consiga jogar dentro de blockchain de uma forma tão fácil quanto você joga dentro de um videogame. Apesar da gente ter tido todo esse hype em blockchain games no ciclo passado, a infraestrutura do mercado estava uma porcaria. Basta lembrar que o maior hack da história de cripto aconteceu dentro justamente da Ronin. Então 2022 e 2023 foram 2 anos de, olha, blockchain games vai voltar. E na hora que voltar a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que melhorar a infraestrutura. E a gente teve grandes evoluções na Ronin, na Immutable, na Arbitrum, em várias blockchains especializadas para games sendo lançadas. Até que em 2024 o setor voltou. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, pessoal, esse gráfico embaixo, o verde, não é preço do Bitcoin não, tá? É o número de jogadores em blockchain games. E o número de jogadores agora está muito maior do que estava no ciclo passado. Por quê? Porque o setor voltou, jogos voltaram a ser lançados, jogos que ou prometiam muito no ciclo anterior e não foram lançados lá em 2020 e 2021, ou jogos novos que foram desenvolvidos ao longo desses últimos 2 anos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O que mudou no setor de blockchain games ao longo dos últimos 2 anos? 2021, Pico, Metaverso, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, blá, blá, blá. De lá para cá, como que o mercado se desenvolveu? Primeiro ponto que eu já destaquei e preciso destacar ainda mais é o número de jogadores. Olha o gráfico de número de jogadores em blockchain games, número de usuários. Esse número ele não só se recuperou, como ele está muito maior do que foi em outros momentos. Talvez você não tenha essa percepção, mas hoje, atualmente, o último trimestre do ano de 2024, o maior número de usuários dentro de cripto está em cripto utilizando blockchain games. Não é DeFi, não é meme coin, não é nada disso. É blockchain games. Hoje, esse é o maior e principal caso de uso dentro do mercado cripto. Ah, Gabriel, não é possível. É verdade, cara. Olha o que está no gráfico aí para vocês. O setor voltou, tem muita gente jogando blockchain games. E por que esse pessoal está jogando? Porque tem muito jogo, cara. Tem muito jogo legal sendo desenvolvido, sendo lançado e funcionando. A gente tinha menos de 100 jogos funcionais lá em 2021. Pouquíssimos funcionavam de fato. E pouquíssimos deram certo. Agora a gente já tem mais de 1.000 jogos em funcionamento. E isso representa menos de 27% de todos os jogos que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, mais de 3.000, quase 4.000 jogos sendo desenvolvidos em blockchain games. Então aquele gráfico da recuperação do número de usuários começa a ficar um pouco mais claro, né? Muito jogo sendo desenvolvido, muito jogo sendo construído, muito jogo sendo lançado. Os jogadores indo lá e jogando esses jogos, seja para farmar airdrop, seja para ganhar alguma recompensa, ou seja porque o joguinho é muito legal. E é isso que justifica a minha tese, que eu ainda tenho, eu ainda sou muito otimista com o setor de blockchain games como um todo. Cara, tem muito jogo legal sendo desenvolvido. Dentro da minha equipe aqui, não só eu, como todo mundo aqui, a gente adora jogar esses joguinhos. A gente joga tudo que é lançado e a qualidade dos jogos tá muito acima do que era em 2021, tá? Isso aqui eu tô falando do ponto de vista de usuário, de jogador. E a grande maioria dos jogos trazem um apelo não só monetário, trazem um apelo que você quer jogar o joguinho porque o joguinho é legal, porque o joguinho é competitivo. Muitos deles nem tem recompensa, airdrop, nada disso. Óbvio, uma boa parte tem o play to airdrop, em que você joga e ganha airdrop, e isso traz alguns usuários mercenários, mas muito menos do que era no ciclo anterior, em que o Axie Infinity movimentava a economia da Tailândia, de tanto que ele pagava em termos de recompensa. Então aqui é muito importante a gente já fazer esse pit stop, já fazer esse checkpoint. O setor evoluiu, as métricas do setor evoluiu e em qualidade o setor evoluiu. Beleza, ótimo, Gabriel, acredito em você, blockchain games é legal. E a tal da Ronin? Como que se encaixa em tudo isso? Cara, se eu tomei o primeiro capítulo desse vídeo para falar sobre o que mudou no setor de blockchain games nos últimos 2 anos, eu preciso tirar a segunda parte para contar a jornada do herói da Ronin também, falar o que mudou para a Ronin ao longo desses últimos 2 anos, porque isso representa bastante o que é o ativo hoje. A Ronin, mais especificamente o Axie Infinity, chegou a se tornar uma das maiores empresas do mundo de jogos em termos de capitalização de mercado.
O Axie Infinity chegou a valer 30 bilhões de dólares. A EA Sports, sabe aquela lá que você joga FIFA, etc., naquele momento valia 40. Um jogo, o Axie Infinity, valia quase a mesma coisa que EA Sports. Tem gente jogando FIFA até no bueiro. Porém, eu não preciso falar que isso daqui não deu muito certo, né? O Axie Infinity ele viveu um período de queda no número de usuários gigantesco. Caiu 99,9% o número de pessoas que estavam jogando Axie Infinity. Axie Infinity, o jogo da blockchain da Ronin. SkyMavs, Axie Infinity, Ronin. A SkyMavs desenvolve o jogo e a blockchain. Então, Axie Infinity e Ronin, mesma coisa. A queda de número de usuários muito grande no jogo, queda de número de usuários muito grande no Axie Infinity e na Ronin. Gabriel, por que isso aí aconteceu? Por que o Axie Infinity morreu? Cara, eu não quero entrar tão a fundo nisso, porque os motivos eles já são bem conhecidos, mas basicamente rolou uma espiral da morte econômico dentro do Axie Infinity, em que, em pouquíssimas palavras, é o seguinte: o jogo não era tão legal assim. Podia ser legal para poucos usuários, mas a grande maioria estava lá para ganhar dinheiro. O jogo funcionava com base em uma economia extremamente especulativa e praticamente piramidal, que dependia de cada vez mais pessoas entrando, jogando e especulando os itens dos jogos. Na hora que começou a entrar menos gente, o preço dos itens caiu, a economia do jogo quebrou e o pessoal que estava lá para ganhar dinheiro parou de ganhar dinheiro, começou a ficar no prejuízo e parou de jogar. E aí ficou só uma pequena base ali de jogadores que realmente gostava, acreditava e que achava que valia a pena o tempo gasto pelo que elas poderiam ganhar. Hoje ainda dá pra ganhar dinheiro com Axie Infinity, tá, gente? Muito menos do que antes. Mas ainda dá, o jogo ainda tá vivo, ainda tem gente jogando. Mas essa diminuição muito grande da base de jogadores não foi o único motivo que ocasionou a queda, praticamente a morte da Ronin. O segundo motivo, o golpe final aqui, foi o hack que a Ronin sofreu. A Ronin, como eu falei, eles criaram uma blockchain. O time da SkyMavs, o time que era especializado em desenvolver jogos, que não era especializado em desenvolver blockchains, resolveu desenvolver uma blockchain. Obviamente não deu tão certo assim. Fizeram uma tecnologia com alguns remendos, que não era o ideal. Teve um hack muito grande na Bridge, um hack de cibersegurança, não foi um hack de blockchain, tá? E isso causou um prejuízo de 600 milhões de dólares na Ronin. Então teve a porrada de queda de receita, queda de usuários, queda de clientes e um buraco de 600 milhões de dólares. O ativo tinha tudo para morrer aí, né? Porém, cara, a Ronin não morreu. Pelo contrário, a Ronin conseguiu renascer e renascer muito bem. Esse gráfico que eu estou mostrando na tela para vocês agora é o número de usuários da Ronin. A Ronin hoje tem mais usuários e mais transações sendo feitas e gera mais receita do que na época do Axie Infinity, do que na época do topo do Axie Infinity. Que doideira, cara. Os caras conseguiram se reerguer e hoje são uma das blockchains mais utilizadas do mundo em termos de número de usuários. Como é que eles fizeram para sair do fundo do poço e alcançar esse patamar aí? Bom, eles entenderam que para resolver o problema que eles estavam vivendo, eles precisavam de duas coisas praticamente. Primeiro, melhorar a tecnologia, meu amigo. Tomei um hack aqui, ninguém mais confia no meu produto. E segundo, reduzir a dependência do Axie Infinity. Eu sou a blockchain do Axie Infinity, mas ninguém mais quer saber do Axie Infinity. Ferrou, né? Então o primeiro passo que a Ronin focou ao longo desses últimos 2 anos foi melhorar a sua tecnologia, mudar o formato da sua rede. Hoje a Ronin ela é uma ZK EVM, usa uma tecnologia de segundas camadas da Ethereum e tecnologicamente, em termos de segurança e escalabilidade, está um degrau muito acima do que estava anteriormente. Movimento importante para você trazer a confiança não só dos investidores, mas também dos desenvolvedores. Ninguém vai querer desenvolver numa rede que já sofreu o maior hack da história de cripto. Feito isso, eles partiram para o segundo passo, diminuir a dependência do Axie Infinity. E cara, olha esse movimento aqui. Essa linha em azul que eu estou mostrando para vocês é a porcentagem dos usuários da Ronin que vem do Axie Infinity. Então a gente viu que durante 2022, 2023, esse número se manteve em praticamente 100%, e ali no finalzinho de 2023, esse número cai para menos de 20%, ou seja, o Axie Infinity representando menos de 20% dos usuários da Ronin, e ao mesmo tempo a barrinha azul mostra o número de usuários dentro da Ronin, ou seja, o número de usuários da Ronin começou a explodir, mas eles não vieram do Axie Infinity, ou seja, eles conseguiram resolver o segundo problema também, reduzir a dependência do Axie, deixar de ser a blockchain do Axie Infinity e virar uma plataforma. Mas como é que eles fizeram isso daí? Eles fizeram isso negociando e trazendo bons jogos para o seu ecossistema. Jogos que ou estavam sendo desenvolvidos ou ainda não tinham começado a se desenvolver ou que estavam operacionais em outros ecossistemas. E eles utilizaram um argumento muito interessante. Pessoal, eu sou a única blockchain que existe jogadores dentro do mercado cripto.
Como assim? O Axie Infinity ele foi o único jogo que sobreviveu do último ciclo. E tinha bastante gente ainda, mais de 100 mil usuários todo mês ali, utilizando o Axie Infinity. A justificativa dos caras foi, eu tenho uma blockchain aqui em que os usuários mais fiéis de blockchain games estão aqui, porque eu sou a única que sobreviveu, irmão. O Axie Infinity é o único que continua vivo. Tudo bem, são 100 mil usuários, mas são 100 mil usuários completamente apaixonados. Então, na hora que você vier, na hora que você entrar na nossa turma, na nossa comunidade, esses usuários apaixonados vão testar o seu jogo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver seu jogo aonde? Na Solana, que não tem nenhum jogo? Na Avalanche? Na Arbitrum? Na Polygon? Mal tem jogo nesses lugares? Desenvolve aqui, porque aqui você vai ter uma legião de fãs apaixonados. Esse movimento, inclusive, ganhou um nome no mercado, ficou chamado de Ronin Effect, o efeito Ronin. Quando um jogo entra no ecossistema da Ronin, ele ganha muitos usuários, porque os usuários da Ronin são apaixonados por game. Obviamente, existe um efeito lúdico aí, mas isso acabou acontecendo, de certa forma, principalmente com Pixels, que foi um grande destaque dentro do ecossistema da Ronin, depois que ele migrou da Polygon para a Ronin e cresceu muito a sua base de jogadores, e a Ronin ela vem replicando esse movimento com outros jogos. Quando a gente vê hoje o ecossistema da Ronin tem Pixels, White Forest, Machines Arena, Apeiron e o Axie Infinity, que se mantém ali ainda vivo, mas são jogos que quiseram ir até a Ronin e que são jogos principalmente muito bons, muito legais. Hoje a Ronin está longe de ser um ecossistema gigantesco. Daqueles 4 mil jogos que eu falei que estão sendo desenvolvidos em blockchain games, a menor quantidade deles, uma parte bem pequena, está sendo desenvolvido ou está operacional dentro da Ronin. Isso é um ponto negativo. Ela tem poucos jogos e ainda uma dependência muito grande em poucos deles. Só que eu quis simplificar aqui para vocês a qualidade desses jogos, quis mostrar isso para vocês. São jogos classificados pelos seus usuários como jogos 4, 5 estrelas dentro do ecossistema de blockchain games. Então é correto sim dizer que a Ronin ela não tem o maior ecossistema em quantidade de jogos, mas ela tem o maior ecossistema em quantidade de jogadores e o melhor ecossistema em qualidade dos jogos. Os melhores estão ali. E a gente consegue ver como até agora essa estratégia deles de focar em qualidade e não em quantidade vem se mostrando um pouquinho acertada, né? Hoje, olhando para todas as blockchains de jogos que existem no mercado, a Ronin ela é disparado a maior. A gente tem em segundo lugar a Immutable, que tem pelo menos 50 vezes mais jogos do que a Ronin. A Immutable, se eu não me engano, já passou da casa dos 700 jogos lá dentro, mas ela tem 1 milhão de usuários. A Ronin com 5, 6 jogos tem 6 milhões de usuários. Então ela focou bastante em trazer poucos jogos, mas tentar acertar aqueles que vão explodir. E aí tu vira pra mim e me pergunta, pô Gabriel, legal, entendi a estratégia, entendi o renascimento da Ronin, a história, contextualização foi boa, mas pô, por que que o preço então não tá correspondendo, né? Por que que o preço do ativo não tá explodindo? Por que que a performance, pelo menos no ano de 2024, não foi boa? Existem alguns motivos para isso, alguns motivos bem mais óbvios, alguns motivos menos óbvios e um pouquinho mais especulativos da minha parte. E é aqui que eu entro nas contrateses do setor como um todo, de blockchain games e da Ronin também. Primeiro ponto, assim como todos os setores, como tudo em cripto, blockchain games é atenção. Você precisa estar chamando a atenção de alguma forma. Por mais que a gente veja muito jogo sendo lançado, muito jogo novo saindo, etc, etc, nenhum jogo ainda emplacou nesse ciclo, emplacou a nível Axie Infinity no último, explodiu, começou a chamar muita atenção, milhões e milhões e milhões de usuários. Não aconteceu nada disso. Aconteceu com Pixels, na verdade, um prelúdio do que poderia ser isso, lá no final de 2023, começo de 2024. Naquele período, Ronin, inclusive, fez 10x em poucos meses. Só que o Pixels não conseguiu se sustentar chamando a atenção desse jeito. Não foi o próximo Axie Infinity como o pessoal achava ou esperava que fosse. E depois disso a gente não teve nenhum jogo emplacando de fato. Gabriel, você acha que a gente tem uma possibilidade de ter algum jogo que vai emplacar ao longo desse próximo ano e vai chamar muita atenção do mercado? Cara, pela lei dos números grandes, a gente está falando de 3, 4 mil jogos sendo desenvolvidos, muitos jogos sendo lançados, e eu, pela minha experiência jogando esses jogos, eu tô achando os jogos muito bons. Então eu diria que sim, na minha visão a gente tem mais probabilidade de ter alguns jogos emplacando e explodindo no próximo ano do que de não ter. Mas a gente tem a probabilidade de nenhum jogo deslanchar e o setor como um todo ficar no marasmo por muito tempo. E um outro ponto, uma segunda contratese, que é uma contratese para o setor como um todo, mas que eu fico observando bastante, é a fragmentação de liquidez. Se eu quero me expor a blockchain games, se eu quero ganhar dinheiro com blockchain games, eu tenho 4 formas. Eu posso jogar os joguinhos para ganhar um airdrop, alguma coisa do tipo, ou ganhar as recompensas do jogo. Eu posso comprar as NFTs do jogo, todos esses jogos têm NFT,
e coleções que valem milhões e milhões e milhões de dólares. Eu posso comprar o token do jogo. Então, o Pixels, por exemplo, que é um jogo que está dentro da Ronin, tem o seu token. O Axie Infinity tem o seu token. Então, o usuário ele fica dividido entre comprar o token do jogo ou o token da plataforma, que aí é a quarta possibilidade de ganhar dinheiro com blockchain games. Você pode comprar o token da Ronin, que é a plataforma que se beneficia de todos os jogos, ou se você achar que o jogo é muito atrativo, só um jogo lá dentro é muito atrativo, você investe no token do jogo. E aí o dinheiro fica dividido. E no caso do Pixels também, você tem até as Lands. No caso do Axie Infinity, você tem os Axes. E aí o dinheiro ele vai se fragmentando, vai se quebrando. Isso acaba prejudicando a valorização de um ativo apenas. Gabriel, o quanto essa fragmentação de liquidez vai impedir que os NFTs ou que os tokens se valorizem? Sendo bem sincero, não sei dizer. Não sei dizer, pode ser que isso seja um problema muito grande que atrapalhe o setor como um todo, ou que em algum momento deixe de ser e todo mundo passe a olhar o token da Ronin, ou o token do Pixels, ou a Land como a melhor coisa do mundo. Num mundo ideal, com muito tempo, muito dinheiro e muito conhecimento, eu prefiro me expor nos NFTs dos jogos, porque se eu entendo que um jogo faz bastante sentido e um jogo tem muito potencial, eu entendo que comprar aquele NFT tem mais assimetria do que comprar o token. Só que com menos conhecimento sobre os jogos e principalmente com menos tempo, comprar o token da plataforma é uma forma de você se expor à tese como um todo, com um risco muito menor, mas uma possibilidade de retorno também menor. Só que independentemente disso, uma coisa que me chama bastante atenção na Ronin é a assimetria, se é que é assim que eu posso dizer. Olhando para todos os tokens de blockchain games, a gente pega alguns exemplos aqui, a gente tem lá em primeiro lugar a Immutable com mais de 2 bilhões de capitalização de mercado. A gente vê a Ronin, que tem 6 vezes mais usuários do que a Immutable, com 700 milhões de capitalização de mercado. A gente vê a Ronin menor do que o Axie Infinity em capitalização de mercado, menor que o Decentraland, que não tem nada lá dentro. Se tem 6 usuários é muito. Então, quando eu bato o olho para essa capitalização de mercado da Ronin, eu chego na conclusão de que se esse problema da fragmentação de liquidez não for tão grande assim e algum jogo emplacar dentro da Ronin em algum momento no futuro, a gente está olhando para uma assimetria e para uma capitalização de mercado que não deve se manter dessa forma. Portanto, vamos tentar resumir tudo que a gente falou aqui para fechar a linha de raciocínio, tá? O setor de blockchain games como um todo, ele vem retomando seu crescimento, e a Ronin também, porque ela conseguiu resolver seus 2 principais problemas, se tornando hoje o maior ecossistema de jogos em termos de jogadores e o melhor em termos de jogos. Só que isso não significa que o setor é a melhor coisa do mundo e que você pode pegar todo o dinheiro que você tem e colocar em blockchain games, colocar na Ronin e por aí vai. Porque a gente tem alguns riscos muito claros que vem justificando a performance do setor como um todo não estar tão legal assim. E pode ser que não continue tão legal assim. Primeiro, o risco de nenhum jogo decolar. E segundo, a fragmentação de liquidez entre os diversos tokens de blockchain games, as diversas NFTs, etc., que a gente tem no mercado. Agora, o que vai falar mais alto? Essa oportunidade muito grande de crescimento e de vários jogos explodirem? Ou esses problemas, esses riscos que eu destaquei? Vamos ter que observar, Eu gosto da tese de blockchain games, eu acredito que é uma assimetria interessante, mas eu não estou disposto a assumir um risco gigantesco no setor. De qualquer forma, eu quero ouvir sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha do setor de blockchain games, o que você acha das criptos do setor, se tem alguma que você investe, e principalmente se tem alguma cripto que você gostaria que eu fizesse análise, porque eu sempre pego o comentário de vocês aí, converso com todos vocês e faço as próximas análises com base no que vocês pediram. Fechou, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o dedo no like, me ajuda pra caramba, impulsiona o vídeo, eu fico mais feliz. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo.